Já ouviu falar de uso de plantas de cobertura para manejo de sistema, para melhorar a qualidade do solo, melhorar a eficiência da planta em termos de produtividade, melhorar a sustentabilidade do negócio. Então fica ligado aqui que você vai aprender um pouquinho hoje sobre quais plantas de cobertura usar, qual o mix ideal para ser usado e como manejar essa planta de cobertura de uma forma que ela possa expressar, cada uma delas expressar o seu potencial máximo. Hoje existe uma consciência muito grande da importância do uso de plantas de cobertura na região do Cerrado. Antes se usava muito pouco e agora a gente está vendo que cada vez mais tem sido implementado para diminuir os efeitos aí dos estresses, né? Principalmente os estresses por temperatura e melhoria de qualidade de solo. Então isso faz com que a ciclagem de nutrientes seja mais adequada, mais eficiente e com que a estruturação de solo e a qualidade proporcionada ao solo pelo uso dessas plantas de cobertura tem promovido muito ganho de produtividade e logicamente aí implementado muito a qualidade do solo, a sustentabilidade do sistema. Uma questão importante é a escolha dessas plantas de cobertura. Para isso é importante um bom diagnóstico. Por que você precisaria adotar esse sistema? Seja por questões de ter uma doença no solo ou então algum patógeno que promove essa doença no solo, seja nematóide, seja fusário, seja por um problema de compactação, seja por uma necessidade de estruturação de solo, seja pela ciclagem de nutriente, enfim. São várias as nuances que nos fazem trazer esse assunto e essa estratégia de manejo. Então, em vídeos anteriores, eu já mencionei sobre algumas plantas isoladas e comentei sobre algumas estratégias de mix de planta de cobertura. Aqui eu estou numa área que nesse momento está sendo manejada, né? Tá o trator lá fazendo o corte. É um manejo de roçada mais alta, onde eu fiz um manejo com planta de cobertura para poder melhorar a estrutura de solo e, logicamente, ciclagem de nutriente e melhoria de qualidade de solo, né? Aporte de carbono de qualidade para que esse sistema seja cada vez mais resiliente e sustentável. Então aqui em condições de cerrado, após muito estudo, muita avaliação, muito plantio isolado, mais de 12 anos já trabalhando dessa forma, nós chegamos numa seleção de plantas de cobertura para fazer mix que deu muito certo, que tem proporcionado aumento de produtividade logo no primeiro ano de adoção já. E, enfim, tem dado muito resultado em termos de uso. Quais são essas plantas? Nós temos essas que fecham muito rápido, chegam na florada num tempo muito rápido, que eu posso citar aqui o trigo mourisco, que nós plantamos, e o nabo forrageiro. Vem também nesse mix a crotalária, aí eu coloco duas crotalárias, a Júncia e a Spectabilis, para dar um pouco mais de massa e uma qualidade melhor em termos de redução de fator de reprodução de nematóides principalmente. E também coloco nesse sistema duas gramíneas, o milheto e a braquiária. Então nós vamos mostrar rapidamente aqui algumas coisas que já são importantes desse manejo. Eu vou mostrar agora. A primeira coisa é exploração do sistema radicular. Então aqui eu tenho um milheto com uma raiz toda fasciculada, toda que explora bastante, principalmente inicialmente essa camada superficial, mas o milheto a gente vê aí uma capacidade de chegar a 3, 4, 5 metros de profundidade, com uma alta capacidade de reciclagem de potássio, né? E exerce o efeito estruturante de solo e ainda proporciona, no caso do ADR300, um fator baixo de reprodução, principalmente do pratilencos, né? Que é um dos problemas nossos aí. E uma produção de massa expressiva. Como as 6 plantas foram colocadas em conjunto, logicamente o trigo mourisco e o nabo forrageiro e o milheto, eles saem na frente, então eles acabam que abafam, principalmente a crotalária Spectabilis e a braquiária. Então a braquiária, após 60 dias abafada, ela está mais ou menos desse porte, quer dizer, nem perfilhar direito ela não perfilhou e produziu ainda pouco para o sistema.
Mas qual que é a ideia? É fazer essa roçada alta. Então aqui estou numa área onde não foi roçada ainda e aqui já foi feita a roçada alta. Para quê? Para tirar toda essa questão dessa planta que saiu na frente, reduzir o potencial de produção de semente do nabo, que pode, para muitos, é um problema depois ficar controlando ele, né? Então ela está inviável ainda, então a gente roça alto, diminui muito esse potencial de semente e possibilita um arejamento, uma melhor condição para o rebrote dessas plantas que estão ainda por vir, principalmente para que a braquiária e a crotalária que está ainda, principalmente a expectáveis que está ainda embaixo no sistema, ela tenha condição. Então essa é a júncia, então a gente vê aí todo o potencial dela de produção de massa, né? Ela fica grande, 1,5 m, até 2 metros se deixar ela ficar. E ela tem um potencial grande de aportar, além do material vegetal, ela aporta nitrogênio. Então aqui a gente está vendo, não sei se dá para ver direitinho, mas a parte de nodulação toda ela fixando o nitrogênio do ar e trazendo isso para o nosso sistema de rotação de cultura para propiciar uma melhor ciclagem e qualidade desse solo para as questões biológicas, principalmente para a cultura que vem depois. O trigo morisco, né, uma planta que dá um porte alto, rápida, fecha rápido, diminui o potencial de ervas daninhas que a gente não quer. Um sistema radicular bem agressivo na parte superficial, bem esgota, cabeleira muito grande. E tem uma questão de ciclagem aí, uma eficiência grande em ciclar o fósforo que está nessa área. Tá? Então o trigo morisco entra como uma estratégia importante para a gente poder usar isso. E logicamente o nabo forrageiro, com um potencial aí de produção de raiz, de descompactação, principalmente essa descompactação superficial, com a produção de massa, ciclagem também de enxofre muito importante que essas plantas têm. Então tudo isso casa muito bem com o sistema de manejo, né? O problema dele é que ele sementeia muito fortemente se você deixar essa semente ficar viável. Então por isso a gente faz essa roçada por volta dos 55 dias a 60 dias para inviabilizar esse grão, essa semente que está por vir aqui. Aqui nós estamos na estação de pesquisa da terreno, né, preparando para a safra 24-25, do lado de um pivô onde nós estamos fazendo a operação de roçada alta, e aqui um outro pivô onde nós já fizemos essa operação semana passada, quer dizer, há 7 dias atrás. Então aqui a gente já vê que as folhas estreitas já estão saindo, quer dizer, estão perfilhando e estão conseguindo já produzir a massa, e esse sistema essas plantas que são as gramíneas vão começar a exercer cada vez mais agora um papel. Então a ideia é que esse sistema fique aqui por mais, do jeito que está aqui, mais uns 20 a 28 dias, 30 dias no máximo, para que daí a gente possa colocar, fazer o plantio ou da soja ou do milho. Então com esse sistema em adoção, já 3 anos a gente tem feito esse tipo de trabalho, e pelo aporte de matéria seca e pelas plantas de cobertura selecionadas, nós aqui já estamos em média aportando 150 kg de N, por volta de 200 kg de K2O, além de todos os outros nutrientes que são reciclados aqui. Pra vocês terem uma ideia, em várias curvas de resposta para fósforo e nitrogênio, nós temos chegado aqui a uma economia de até 50% da dose do produto que seria aplicado de uma forma convencional. Isso por quê? Pela reciclagem dos nutrientes, pela qualidade, pela melhoria da qualidade do solo, que promove toda uma melhor estruturação de planta, uma melhor capacidade de enraizamento, e isso faz com que essa planta tenha uma maior eficiência em termos de produção. Então isso que a gente chama de manejo de sistema. Isso a gente tem que pensar um dia em fazer na fazenda e fazer de uma forma que seja viável, técnica, agronomicamente, lógico, e eficiente viáveis em termos operacionais e de custo. Para isso nós estamos estudando tanto, tentando viabilizar cada vez mais uma tecnologia que seja utilizável por todo o produtor.